Boa noite. Boa noite. Mensalão, o presidente da Câmara contraria STF e diz que a casa votará sobre a cassação do mandato de José Genuíno. No Dia da Consciência Negra, vários atos em São Paulo marcam a luta pela defesa da igualdade racial. Polêmica na Vila Mariana. Moradores afirmam que a construção de prédio ameaça casas modernistas tombadas pelo patrimônio histórico. Jovem morre ao ser atropelada por um carro na zona norte de São Paulo. Os ocupantes do veículo fugiram sem prestar socorro. Brasileira ativista do Greenpeace é libertada da prisão na Rússia. O visual afro em alta. Salões valorizam os cabelos crespos e cacheados. Uma agência em São Paulo se especializa em modelos negros. O Jornal da Gazeta já está no ar. No Dia da Consciência Negra, considerado feriado em várias cidades do país, diversos atos em São Paulo, organizados por entidades e movimentos da sociedade civil, marcaram a luta pela defesa da igualdade racial. Entre as questões em discussão estão o fim da violência contra a população negra, a implementação de cotas nos sistemas educacionais e no mercado de trabalho e a maior visibilidade do negro nos meios de comunicação. As pessoas começaram a se reunir no vão livre do MASP às 11 horas da manhã. Segundo a organização do evento, 10 mil participantes integraram a Marcha da Consciência Negra, que tomou a Avenida Paulista no sentido da Consolação. De acordo com a PM, eram menos de 1.000. No dia de relembrar a memória de Zumbi dos Palmares, símbolo da luta afro-brasileira e que morreu nesta data em 1695, os manifestantes foram às ruas com bandeiras de diferentes movimentos para pedir igualdade racial. Atos como este aqui de São Paulo se replicaram em outras cidades do Brasil. Todos sugerem uma mesma reflexão e denunciam a marginalização do povo negro no Brasil. A ideia é propor uma pauta de reivindicações bem objetivas para o enfrentamento do racismo. Nós necessitamos muito das cotas, inclusive no serviço público e na empresa privada, porque, infelizmente, a população negra, uma das coisas que ela mais sofre é o problema do desemprego. A mudança na política econômica é importante porque é impossível combater o racismo estrutural sem mexer na educação, sem democratizar meios de comunicação. A reforma política também interessa para a gente enquanto população negra, que a gente está subrepresentado nos parlamentos, nos congressos. A questão da cultura é fundamental que a gente tenha orçamentos distribuídos igualmente para todos os produtores culturais e quem faz cultura no Brasil, que somos nós, tá? E principalmente a questão da educação e saúde. A violência da polícia militar nas periferias também recebeu destaque do grupo. A mobilização pacífica terminou no fim da tarde em frente ao Teatro Municipal, no centro da capital paulista. O Dia da Consciência Negra também é comemorado hoje em mais de outras 1.000 cidades brasileiras. No Rio de Janeiro, as comemorações homenagearam o Zumbi dos Palmares. As atividades aconteceram no centro da cidade e no entorno do monumento em homenagem a Zumbi dos Palmares. As apresentações de grupos tradicionais de capoeira, afoxé e samba, além de shows e exposições, começaram bem cedo, às 6 horas da manhã. O evento é organizado pelo Conselho Estadual dos Direitos do Negro, em parceria com o governo do estado. Em comemoração ao Dia da Consciência Negra, ontem e hoje o Vale do Anhangabaú se tornou palco de shows de personalidades negras. A repórter Sabrina Pires acompanha as apresentações. Sabrina? Desde ontem, Gabriel, aqui virou uma verdadeira festa para celebrar este dia de feriado aqui em São Paulo. Neste momento, há uma troca de artistas ali no palco, mas como a gente pode reparar, todo mundo continua aqui. O público compareceu em peso e a grande expectativa é para a apresentação daqui a pouquinho do grupo Turma do Pagode e também do rapper Dexter. São várias atrações, diferentes estilos. Já passaram por aqui artistas de samba, de funk, de soul, hip hop, rap. E aqui há também uma feira de artesanato e outra de gastronomia, com as delícias da cozinha afro-brasileira. Bem, mais cedo esteve aqui o prefeito Fernando Haddad. Este é um evento promovido pela Prefeitura de São Paulo e ele acabou sendo hostilizado no palco, vaiado.
Algumas pessoas do público jogaram objetos nele, ele não conseguiu terminar o seu discurso, mas na saída falou com os jornalistas e declarou que aprendeu com o ex-presidente Lula que é importante ter oposição para governar. Bem, o show continua por aqui no Vale do Anhangabaú. A previsão era que o show de encerramento seria às 10 horas da noite, já foi colocado para mais tarde, 10h40, a programação prevista para este momento. Emicida no palco no show de encerramento neste Dia da Consciência Negra. E por causa do show, também o metrô vai funcionar até mais tarde, até a 1h da manhã. Estela. Obrigada, Sabrina, pelas suas informações. E a beleza afro está em alta e valoriza o visual natural dos cabelos e os traços dos negros. Já começou cortando o próprio cabelo. Eu vi que o meu cabelo não era bem cortado. Aí eu comecei eu mesmo a cortar a pontinha do meu cabelo. Foi um dos primeiros cabeleireiros a aderir ao Black Power, corte que foi moda entre os negros nas décadas de 60 e 70. Viveu o auge com 6 salões de corte afro nas galerias do centro de São Paulo, mas se emociona ao lembrar de todo o preconceito que sofreu. Querendo trabalhar em salão de cabeleireiro, meu perfil não era legal. Todo mundo branquinho e eu pretinho, não me dava serviço. Hoje, apesar de aposentado, ele ainda atende em um salão em Pirituba, na Zona Norte, e sonha em abrir uma escola de cabeleireiros e lançar uma linha de produtos para valorizar a beleza negra. Beleza que a própria filha custou a reconhecer. Eu tinha esse vício de ter o cabelo lisinho, porque também via minhas amigas que era mais clarinha, branquinha, tudo de cabelo lisinho, né? Mas hoje consegui me encontrar, porque é um estilo natural. Estou na moda, né? Não preciso fazer muita coisa no cabelo. Alisar cabelo, disfarçar traços, está bem longe da realidade desses jovens, modelos de uma agência especializada aqui em São Paulo. Todo modelo que entra para o casting da agência reaprende a valorizar a beleza natural, original de cada um. Tranças, cachos e muito volume é o que se pede por aqui. Muitas meninas tiveram até que abandonar a escova. Já para os rapazes, foi o fim do visual careca. Você acaba aprendendo a ser da maneira que você é. O cabelo é para se ter, então deixa crescer e você acaba gostando. Vivia de escova no cabelo e agora eu estou me aceitando, né? Gostando dos meus cachos. E percebi que a beleza não é só gente de cabelo liso, né? O criador da agência começou o negócio porque viu que havia uma carência de modelos negros no mercado. Todas as vezes que os produtores e revistas queriam algum modelo no perfil, eles pegavam amigos ou saíam às ruas, praças, bares, para chamar as pessoas para fazer um teste. Hélder é bem rigoroso com o visual dos modelos. Não deixa eles alisarem os cabelos e se preocupa em estar sempre elevando a autoestima da equipe. Hoje a agência tem 150 modelos para matérias de beleza, publicidade e passarela. Hoje o mercado publicitário, até mesmo porque vivemos em uma sociedade capitalista, tem um olhar mais cuidadoso em relação aos negros, porque eles sabem que o negro consome e que o Brasil tem que representar o seu povo. Na Vila Mariana, zona sul de São Paulo, moradores de casas modernistas estão apreensivos. Segundo eles, a futura construção de um grande prédio comercial ameaça o conjunto tombado pelo patrimônio histórico. Basta sair na janela do quarto para Roger se deparar com o terreno de cerca de 7.000 metros quadrados que está sendo preparado para receber um novo empreendimento. O problema é que ele não mora num imóvel comum. O sobrado na Rua Berta, na Vila Mariana, é de 1929 e foi tombado pelo Compresp, o órgão municipal de defesa do patrimônio histórico. Ele teme que com a construção do prédio comercial, todo o conjunto de casas, como a dele, fique descaracterizado. Acho que o mais importante é isso agora, é tentar embargar para se pensar num futuro para isso, porque não adianta essas casas serem sombreadas por 40 metros. Todos os imóveis da rua foram tombados. Além de residências, aqui está também o Museu Lazar Segal. Segundo os moradores, a área é considerada de preservação cultural. Dona Maria do Carmo mora há 50 anos nesta casa. Se a gente embargasse
e transformasse isso num conjunto cultural, porque o Lazar Segal tem necessidade de ampliar a biblioteca. Erguidos no final da década de 1920, os sobrados foram construídos no momento em que São Paulo crescia de forma acelerada por causa da industrialização. Eles serviam de moradias de aluguel para os trabalhadores que chegavam na cidade. O conjunto de casinhas geminadas marca também o início da arquitetura modernista no país. Os imóveis foram projetados pelo arquiteto ucraniano Gregory Wachawicz, que chegou ao Brasil em 1923, no auge da vanguarda modernista. O arquiteto construiu a Casa Modernista para ser sua residência. As casas da Rua Berta, elas são muito originais, elas respeitaram integralmente o estilo modernista, a laje contínua. É o primeiro conjunto modernista do Brasil, porque ele construiu um outro conjunto em 1927, mas para casas operárias, na Moca. José Antônio também mora em um dos sobrados modernistas e está preocupado com as condições dos imóveis quando a construção do edifício de fato começar. Segundo ele, a empresa responsável pela obra não está respeitando o espaço mínimo de recuo, o que poderia afetar a estrutura das casas. Se fosse começar a fundação a partir de 15 metros, até aí tudo bem, mas não, vai começar a 1,5 metro. Então, essas casas são muito frágeis. A estrutura delas é de baldrame de tijolos, feito na década de 30. A obra ela tem proporções gigantescas. Então, num terreno de 7 mil metros, eles vão construir mais de 40 mil metros de área construída. São 310 escritórios ou mais, sem um planejamento urbano. Isso está acontecendo pela cidade toda, as pessoas estão muito aflitas com essa situação das construtoras, de projetos sem nenhum planejamento e que são extremamente agressivos. Depois que começar a cair, não resolve, né? Eu acho que teria que prevenir. Em nota, a empresa Exetec, responsável pela obra, informa que o sistema construtivo da fundação do futuro edifício leva em consideração o estado de conservação das casas vizinhas. A intenção, segundo a Exetec, é não causar danos ao entorno. A empresa informa ainda que acompanhará com cuidado todas as etapas da construção. Também em nota, o Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental, o COMPRESP, informa que o projeto foi objeto de cuidadosa análise e que o empreendimento foi aprovado porque atende às diretrizes estabelecidas na legislação. Caso Joaquim, delegado Paulo Henrique Martins de Castro, que chefia a investigação sobre a morte do menino Joaquim Ponte Marques, afirmou hoje que a reconstituição do desaparecimento do garoto é imprescindível para concluir o inquérito. A previsão é que a reconstituição aconteça ainda esta semana. A mãe, Natália Ponte, e o padrasto do menino, Guilherme Longo, devem participar separadamente da reconstituição. A polícia não descarta a possibilidade de fazer o trabalho à noite. Durante a reconstituição, a polícia deve refazer os passos de Guilherme na madrugada em que Joaquim desapareceu. O delegado também quer saber se do quarto onde Natália dormia era possível ouvir o barulho do menino sendo retirado do outro quarto. O casal, que está preso há 10 dias após o corpo de Joaquim ter sido encontrado em um rio, nega a participação no desaparecimento e morte do garoto. Fotos gigantes expostas sob o Minhocão, na região central de São Paulo, são pichadas novamente. Hoje, uma das fotografias pintadas pela artista Raquel Brust, que faz parte da intervenção artística Giganto, amanheceu pichada. Desta vez, a boca de um rosto fotografado foi pintada com tinta vermelha. Esta é a terceira vez que os retratos são alvo de vândalos. Nos dias 23 e 31 de outubro, alguns trabalhos também foram pichados. A intervenção faz parte da edição brasileira do Festival Foto Espanha. Presidente da Câmara contraria a STF e diz que decisão sobre cassação do mandato de Genuíno será do plenário da Câmara dos Deputados. Segundo Henrique Alves, em vez de cassar automaticamente o mandato do deputado licenciado José Genuíno, do PT de São Paulo, a mesa diretora da Casa irá abrir processo para que os parlamentares analisem em plenário a eventual perda do cargo. Genuíno está preso desde a última sexta-feira. No sábado,
detido foi transferido para o complexo penitenciário da Papuda, em Brasília, onde agora cumpre prisão em regime semiaberto. A decisão de Alves contraria o Supremo Tribunal Federal, que no ano passado, no final do julgamento do Mensalão, havia ordenado que os condenados fossem cassados ao final do processo e que caberia apenas à Câmara decretar a perda do mandato parlamentar dos condenados. A decisão da mesa será, a meu ver, no sentido que se dê realmente partida a esse processo, o encaminhamento da CCJ. É o primeiro passo regimental a ser executado. A partir daí, a Comissão de Justiça vai examinar, vai se abrir prazo de direito de defesa, todo o procedimento, como aconteceu no caso do deputado Arthur Donadon. Hoje, em entrevista à rádios de Campinas, a presidente Dilma disse estar preocupada com o estado de saúde de Genuíno. Ela disse se preocupar com a doença do petista por ter uma relação pessoal com a família dele. Eu me manifestei, de fato, com uma grande preocupação humanitária em relação à saúde do Genuíno, do deputado federal Genuíno. Por que eu fiz? Por dois motivos. Eu fiz porque eu sei as condições de saúde dele, ele teve uma doença extremamente grave do coração e sei que ele toma anticoagulante e, ao mesmo tempo, é importante que eu te diga que eu tenho uma relação pessoal com a família do Genuíno. Eu estive encarcerada com a mulher do Genuíno, que se chama Ryoko, durante o período da ditadura militar. Então, eu manifestei a minha preocupação com a saúde dele em caráter estritamente pessoal. Além de Genuíno, podem perder o mandato por conta da condenação no processo do Mensalão os deputados João Paulo Cunha, do PT, Pedro Henri, do PP e Valdemar Costa Neto, do PR. PSD se reúne em Brasília para anunciar apoio à candidatura da presidente Dilma Rousseff nas eleições de 2014. Dilma compareceu à reunião da cúpula do PSD nesta manhã e se sentou ao lado do presidente do partido e ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab. Dos 27 diretórios estaduais do PSD, 24 apoiam a candidatura da presidente no ano que vem, exceto Minas Gerais, Acre e Pernambuco. Ela disse estar feliz e grata pelo apoio. Na manhã de hoje, Dilma também lançou sua conta no Facebook. Intitulada Palácio do Planalto, a página será atualizada por assessores da presidência da República e terá caráter institucional. Em um vídeo publicado hoje na página, a presidente explicou que o espaço virtual servirá para os cidadãos acompanharem de perto as atividades do governo. Nessa página, vamos também debater a evolução dos nossos 5 pactos. O Pacto da Responsabilidade Fiscal, o Pacto pela Reforma Política, o Pacto pela Saúde de Qualidade, o Pacto pela Educação e o Pacto pelo Transporte Público de Qualidade. E após a prisão de vários condenados no Mensalão, algumas dúvidas surgiram nas redes sociais. Entre elas, por que o deputado federal Paulo Maluf, do PP, continua solto mesmo após responder diversos processos e estar impedido pela Interpol de viajar para fora do país. O que acontece é que no Brasil nenhuma das ações contra Paulo Maluf transitou em julgado, ou seja, chegou ao fim. Com isto, o deputado trabalha e vive normalmente. Os advogados de defesa de Maluf conseguiram que ele permanecesse em liberdade até o fim dos julgamentos e dos recursos possíveis. No entanto, se pisar fora do país, a Interpol, Polícia Internacional, o enviaria aos Estados Unidos para que responda às acusações por lá relacionadas a desvios de dinheiro público no Brasil. O nome dele aparece no site dos mais procurados da Interpol. Mesmo com a inclusão do deputado na lista de procurados, Paulo Maluf não poderia ser preso por aqui, já que, segundo a legislação brasileira, nenhum brasileiro nato pode ser extraditado. Em uma das ações contra Maluf no Brasil, no começo deste mês, o ex-prefeito foi condenado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo pelo superfaturamento das obras do túnel Ayrton Senna, quando esteve à frente do Executivo Municipal de 1993 a 1996. Na decisão do TJ, foi decretada a suspensão dos direitos políticos dele por 5 anos. Com isso, ele poderá
poderá ser impedido de disputar as eleições de 2014. O caso será analisado pela Justiça Eleitoral no momento em que ele apresentar o registro de sua candidatura. Mesmo assim, Maluf ainda poderá recorrer ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça. Paulo Maluf se declara inocente diante de todas as acusações que lhe são feitas. O Ministério Público abre investigação para apurar suposto enriquecimento ilícito de Antônio Donato, ex-secretário de governo Haddad. A decisão da promotoria em abrir a investigação paralela à máfia do ISS veio após o depoimento do auditor Eduardo Barcelos, um dos presos por envolvimento na quadrilha que fraudava o imposto sobre serviço. Barcelos disse aos promotores ter dado mesada de R$20 mil ao então vereador petista entre dezembro de 2011 e setembro de 2012. Barcelos afirmou que pode comprovar com base em extratos telefônicos que sempre telefonava para Donato antes de ir pessoalmente à Câmara a entregar o dinheiro. De acordo com o promotor Roberto Bodini, que investiga a fraude do ISS, as declarações de Barcelos dão fortes indícios contra Donato. Antônio Donato era nome forte do governo Fernando Haddad, ele que deixou a Secretaria de Governo no começo do mês e que está licenciado do cargo de vereador, nega ter recebido dinheiro do grupo. O ex-secretário também poderá ser investigado na área eleitoral. Em uma escuta telefônica, Donato é acusado de receber R$200 mil da quadrilha do ISS durante a campanha eleitoral de 2008. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Bob? Governo e oposição. Está posto e se acirra no Brasil um debate onde viseiras se tornam obrigatórias cada vez mais. Debate esse que arrasta milhões e milhões nas redes sociais e nas mídias, com ares de inquisição. Todo e qualquer assunto produz blocos rígidos. Das biografias à prisão dos condenados pelo Supremo, dos médicos cubanos aos cães Beagle, tudo divide de maneira feroz. Exige adesão incondicional a verdades e dogmas absolutos. Se alguém, por exemplo, opinar, disser que Genuíno nunca foi bandido, e nunca foi, como sabem políticos e jornalistas, pois se disser será pendurado por um lado da arquibancada. Esse é um lado, mas há o outro. No começo do ano, Tarso Genro, governador do Rio Grande do Sul e do PT, admitiu e cobrou: usamos os métodos que criticávamos. Quando disse isso, ranger de dentes e críticas em seu partido, o PT. O PT errou e muito ao associar-se a Marcos Valério. Errou muito mais ainda a porção do PT que jogou com Daniel Dantas. E isso, o jogo com Dantas, foi fato. Fato e erro que o partido jamais admitiu. Fato e erro que, como outros, custaram muito caro ao PT. Cada um só admite seus dogmas e suas verdades, de parte a parte. Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, comentou a reação de petistas a essas prisões de agora. Disse: temos que dar um basta nisso. Chega de disfarçatez. Presidente, no ano passado, mesmo alegando não saber quem comprou, o senhor, enfim, 15 anos depois, admitiu ter havido compras de votos na aprovação da emenda para a sua reeleição. No livro O Príncipe da Privataria, o ex-deputado Narciso Mendes relata a Palmério Dória. Custou cada voto R$200 mil. O senador Pedro Simon conta: tinha fila para vender voto. Recorde-se, à época, o procurador da República, Geraldo Brindeiro, engavetou a denúncia e o Congresso rejeitou uma CPI, como rejeitaria tantas outras. Zero de punição. Mesmo com tanto dogma e tanta viseira, há uma verdade que essa sim é absoluta, é inquestionável, sólida como uma rocha. A verdade é: os réus do chamado mensalão estão presos. Depois de 9 anos de escândalo e manchetes ininterruptas, estão na papuda, menos o Pisolato que fugiu. Foram julgados, condenados e já estão presos, e ainda nas manchetes. Pergunta: onde estão todos os demais personagens? Personagens de mega escândalos, os de ontem e os de hoje, de todo e qualquer partido. Estão soltos, todos. O resto está por aí, impune. Muitos deles, muitas vezes, nas manchetes, mas como acusadores. Boa noite.
Jovem Malala Yousafzai recebe prêmio Sakharov para os direitos humanos no Parlamento Europeu. Com 16 anos, Malala é a mais jovem ganhadora do prêmio Sakharov. A premiação aconteceu hoje em uma cerimônia no Parlamento Europeu em Estrasburgo, na França. Além do prêmio, Malala recebeu também 50 mil euros. A estudante foi muito aplaudida e defendeu em seu discurso o acesso à educação no Paquistão. Em outubro do ano passado, após ter denunciado as leis impostas pelo Talibã e defendido o direito de meninas frequentarem escolas, Malala foi alvo de um ataque. Atingida na cabeça, a jovem sobreviveu e se tornou um símbolo da luta pela educação. Brasileira do Greenpeace, Ana Paula Maciel, é libertada da prisão. Ela foi a primeira do grupo de 30 ativistas a deixar o centro de detenção em São Petersburgo, na Rússia. Ana Paula Maciel foi liberada após pagamento de fiança equivalente a R$143 mil. Segundo o Greenpeace Brasil, ela foi levada para um hotel, onde irá receber atendimento médico e psicológico. Em sua conta no Twitter, a presidente Dilma Rousseff afirmou que o Ministério de Relações Exteriores vai continuar acompanhando o caso. Até agora, a Justiça Russa concedeu liberdade provisória a 18 ativistas. 11 ainda aguardam novas audiências. Ana Paula e outras 29 pessoas foram presas em setembro após realizarem um protesto em uma plataforma de petróleo russa no Ártico. Na Sardenha, começam os enterros de vítimas do ciclone Cleópatra, que deixou 16 mortos, entre eles 4 brasileiros de uma mesma família. O Eriston Passoni, de 21 anos, e a irmã Laiane Kellen, de 17, morreram afogados junto com os pais após o porão em que moravam ser inundado. A família era de Divinolândia, no interior de São Paulo, e tinha ido ao país tentar uma vida melhor. Segundo o Consulado-Geral do Brasil na Itália, os corpos serão trazidos de volta ao país para o sepultamento. Na Sardenha, vítimas começaram a ser enterradas hoje. A população tenta se recuperar da destruição causada pelo ciclone. Hoje, o Papa Francisco rezou pelas vítimas das inundações. Mais de 2.000 pessoas estão desabrigadas. E a qualidade do ar esteve boa hoje em São Paulo, em 20 das 23 estações de medição da CETESB. E a temperatura na capital atingiu os 32,6 graus. Mas a chegada de uma frente fria deve trazer chuva a partir de amanhã. Então vamos ver em detalhes a previsão para o Brasil e o estado de São Paulo. Uma área de baixa pressão está sobre o Rio Grande do Sul e deixa o tempo carregado também em Santa Catarina e no sudoeste do Paraná. No norte do país, em toda esta mancha escura do mapa, deve chover amanhã. Nas demais áreas haverá sol, calor e tempo abafado. Em um trecho do Amapá, no norte do Pará e em boa parte do Nordeste não chove. A quinta-feira será bem quente e ensolarada. Uma massa de ar quente deixou as temperaturas elevadas hoje no sudeste do país. Mas a chegada de uma frente fria deve provocar chuva em algumas regiões. Em Votuporanga, máxima de 35 graus. Em Presidente Prudente, os termômetros não passam dos 27. A madrugada será abafada nas cidades do centro-norte paulista. Mínima de 22 graus em São José do Rio Preto, Ribeirão Preto e Barretos. Na faixa leste, os termômetros oscilam entre 18 e 31 graus em São José dos Campos. Na Grande São Paulo, haverá sol, nuvens e chuva. Na capital, devem ocorrer pancadas à tarde e à noite, máxima de 30 graus. A sexta-feira será chuvosa e a temperatura não passa dos 22. No sábado, o sol aparece fraco, alternado com nuvens e períodos de chuva, máxima de 23. E no domingo, a chance de chuva diminui muito, mínima de 15 e máxima de 25 graus. Bilhete único mensal que dará direito a ônibus, metrô e trens da CPTM custará R$ 230. A informação foi divulgada hoje pelo jornal Folha de São Paulo.
Com o novo bilhete, ao pagar este valor, o passageiro poderá fazer viagens ilimitadas durante 30 dias. O bilhete mensal terá outras duas opções, apenas para ônibus ou apenas para os transportes sobre trilhos. Cada uma delas custará R$ 140. Os bilhetes começarão a funcionar a partir do dia 30. O anúncio do bilhete único mensal integrado deve ser feito nos próximos dias pelo prefeito Fernando Haddad e pelo governador Geraldo Alckmin. O bilhete único normal já dá direito à integração. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Na madrugada de quinta para sexta-feira, começam a ser vendidos os novos iPhones no Brasil. É uma mania quase sempre meio maluca querer ter sempre um celular de última geração, mas não é disso que a gente vai tratar aqui. Como sempre, os telefones vão chegar ao Brasil a um preço bem maior do que nos Estados Unidos e da maioria dos países civilizados do mundo. A diferença de preço fica entre 60% e 86%, a depender do modelo. Quanto mais memória, maior a diferença. A versão barata, a 16 GB, deve custar R$ 2.000. A diferença de preço é um vexame, embora bem menos escandalosa do que a do novo videogame da Sony, o PlayStation 4. O aparelho custa uns R$ 900 no varejo dos Estados Unidos e deve ser lançado por R$ 4.000 aqui no Brasil no dia 29. Antes de continuar a comentar esse escândalo, atenção, é possível importar o PlayStation pagando os impostos direitinho por meio de sites legais. O preço acaba ficando em cerca de R$ 1.900. Basta dar uma procurada na internet que a gente acha os serviços sérios de importação. E tem loja na Santa Efigênia oferecendo o jogo por esse preço, uns R$ 1.900. Um vexamão para a empresa fabricante e importadora. Aliás, como todo mundo já comentou, fica mais barato viajar para Miami e comprar o PlayStation lá do que aqui. De quebra, ainda dá para comprar umas roupinhas baratas e ficar 2 dias no hotel. Voltando ao assunto, por que os aparelhos são tão caros? Óbvio, imposto de importação e outros impostos encarecem o produto, ao custo de transporte, distribuição, etc. Ou seja, o Brasil é um país caro por causa de impostos e outros custos altos. Mas, mesmo assim, a diferença de preços em muitos casos é tão brutal que a gente desconfia de produtos eletrônicos a preços de automóveis. As margens de lucro de empresas importadoras e até de distribuidoras parecem altas demais. Em muitos casos, as empresas se recusam a divulgar planilhas de custos ou balanços para a gente entender melhor os custos, casos de montadoras de carros. O que dá para fazer no dia a dia? Pouco. A gente pode fazer escândalo, fazer barulhos nas redes sociais, reclamar bem alto do preço extorsivo, boicotar uma marca para ver se essa campanha ajuda. Ou tentar se virar mesmo, viajando ou importando a gente mesmo o produto. No mais, tão cedo, a quantidade de impostos e os altos custos do Brasil não vão baixar. Boa noite. Jovem morre ao ser atropelada por um carro na zona norte de São Paulo. Os ocupantes do veículo, que estavam em alta velocidade, fugiram sem prestar socorro. A dor dos parentes de uma jovem que perdeu a vida bruscamente por uma irresponsabilidade. Se ele achasse que ele está certo, ele prestava socorro, parava e prestava socorro. Mas ele sabe que estava errado e ele fugiu na hora, não deu assistência. Jéssica Bueno da Silva tinha 22 anos e morreu no início desta madrugada. Era um grupo de 5 que ia para uma festa se divertir. Num determinado momento, quando nós chegamos na calçada para atravessar a faixa, eu parei para esperar os amigos que vinham atrás. E quando eu parei, ela continuou. Quando ela continuou, que eu olhei, o farol estava verde. Verde para vocês atravessarem, vermelho para os carros. Exatamente. Aí na hora que ela foi, eu já tinha olhado para trás. Quando eu olhei para frente, o carro já estava em cima dela. Este aqui é o carro envolvido no acidente. Segundo testemunhas, ele vinha em alta velocidade e poderia estar apostando um racha com outro veículo. Ela foi atingida e a gente percebe pelo rastro de destruição a força do impacto. O corpo dela bateu no capô, quebrou os vidros do para-brisa e ficou em cima do carro. Mesmo assim, o motorista continuou andando, circulou por mais 200 metros até chegar à ponte do Piqueri. Lá, os 3 ocupantes do veículo desceram e fugiram. O motorista do carro que atropelou a jovem já foi identificado. É Wagner Fraga Ferreira, de 28 anos, morador do bairro Brasilândia. Ele está foragido. Nós estivemos inicialmente na região, fizemos um levantamento do perfil dele e conseguimos contato com a mãe.
A mãe disse que o filho estava muito nervoso, transtornado com tudo que tinha acontecido e que iria se apresentar. A polícia vai agora com calma, com seriedade, com tranquilidade. Nós vamos buscar saber se de fato esse racha havia. Tudo indica que sim. Se o racha estava acontecendo, ele pode ter incorrido no homicídio na modalidade dolosa, preterdolosa ou dolo eventual. Precisamos ver o que aconteceu no momento. Aí sim poderá caber a prisão ou não. E agora as notícias do esporte com Estela Contígio e Celso Cardoso. Seleção brasileira encerra a temporada com mais uma vitória convincente, desta vez sobre o Chile. Celso Cardoso. No último amistoso do ano, Estela, o Brasil voltou a apresentar um bom futebol, derrotando os chilenos por 2-1. Foi a 12ª vitória dos últimos 13 jogos. A seleção brasileira saiu na frente do Chile depois do passe errado de Gonçalves. A bola encontrou Oscar, que tocou para Hulk soltar a bomba de pé esquerdo. 1-0 Brasil. Já no segundo tempo, Bonseju desviou o lançamento do goleiro Bravo. Vargas recebeu pelo meio e bateu no canto de Júlio César, que nem se mexeu. 1-1. Aí apareceu a estrela de um velho conhecido. Maicon cruzou da direita e Robinho completou de cabeça. Esse foi o 9º gol dele em jogos contra o Chile, superando a marca de Pelé com 8. E ficou nisso, Brasil 2, Chile 1. Mais uma vitória da seleção brasileira, seleção que depois aí da Copa das Confederações vem tendo uma atuação muito boa, né, Celso? Tem um amistoso também que serviu para poder ver de perto os testes que o Filipão tem feito. Eu me lembro de, aqui no Jornal da Gazeta, ter citado o Lucas e o Alexandre Pato como jogadores, como exemplo de jogadores que desperdiçaram oportunidades na seleção. Em contrapartida, o Robinho e o William, especialmente, esses dois foram muito bem nas duas oportunidades que tiveram. E eles não foram mais convocados, né? Não, nem o Lucas e nem o Pato. É. Em contrapartida, perderam terreno agora para o William, que se apresentou bem, e o Robinho, que deve ser confirmado no grupo da Copa do Mundo pela experiência, pelo futebol e também pelo sentido de grupo. Tá certo, é isso aí. E todos os campeões mundiais de futebol devem estar na Copa do Brasil no ano que vem. Quanta emoção. Só falta o Uruguai, Estela, que daqui a pouquinho enfrenta a Jordânia pela repescagem em Montevidéu. E só não vem para a Copa se perder por 6 gols de diferença, que convenhamos. Praticamente muito difícil, impossível. É impossível. E o argentino Lionel Messi está machucado, mas nem por isso, olha, pode reclamar não. Mesmo sem jogar, o craque argentino começa a faturar o reconhecimento pela bela temporada. Favorito ao prêmio de melhor do mundo pela FIFA, também neste ano, o craque argentino já garantiu pela 3ª vez na carreira a chuteira de ouro, destinada ao maior goleador dos campeonatos europeus. Hoje, o craque do Barcelona recebeu pela 3ª vez a chuteira de ouro, prêmio concedido ao maior artilheiro de todas as ligas europeias. Messi, que balançou as redes 46 vezes no último campeonato espanhol, teve mais esta honraria entregue pelas mãos do búlgaro Hristo Stoichkov, ídolo do clube azul-grenada Catalunha nos anos 90. Estou muito alegre. Obviamente, é um prêmio muito bonito. É um reconhecimento, como acabei de dizer no vestiário, ao que a equipe vem fazendo durante todo este ano, porque esse é um prêmio para o grupo mais do que individual, já que são muitos gols e sozinho não teria conseguido, afirmou Messi. Com o apoio dos companheiros de clube na plateia, o camisa 10 do Barcelona mais uma vez chamou a atenção pelo terno extravagante e evitou fazer previsões sobre a volta aos gramados. Tudo depende de como vão transcorrer os dias. Voltarei no tempo que seja necessário e não coloco data. Meu objetivo é voltar bem e tratar de fortalecer todo o corpo para que não aconteça nada, para que eu possa jogar tranquilo, embora isso sempre dependa do cara lá de cima, como digo eu. E se tudo correr bem, tomara que me permita jogar sem lesões, concluiu Messi. E agora a Copa do Brasil começa hoje a decisão do torneio que garante ao campeão um lugar
na próxima Libertadores da América. Uma decisão rubro-negra. O Atlético Paranaense tenta um título inédito. Por outro lado, o Flamengo sonha ganhar o torneio pela terceira vez na história. A primeira partida da decisão acontece logo mais às 9h50 da noite, em Curitiba. E hoje começa também a briga por um lugar na decisão da Copa Sul-Americana, Celso. Estela, no Morumbi, São Paulo e Ponte Preta fazem a primeira partida das semifinais, também às 9h50 da noite, horário de Brasília. A expectativa é de casa cheia. E o goleiro Rogério Ceni deve quebrar mais um recorde no clube. E o time, professor? A gente tem poucas dúvidas, não é muito não, porque o pessoal descansou bem, mas realmente a gente não deve ter muita surpresa não. Mas quem começa? Luiz o Boi Bandido ou o fabuloso Luiz Fabiano, que diz que subiu de produção? Não, já está definido, mas não vou falar. Dia 27 seria no Moisés Lucarelli. Seria porque a torcida campineira está na bronca e, segundo o Muricy, com razão, se fosse com ele, não gostaria da mudança. Também se tivesse jogo do Morumbi, a gente não ia gostar também. A gente não pode começar a levar só para o nosso lado. Então, com certeza, eles têm razão no que eles estão pedindo. E falar o que do adversário? Então, eles estão jogando as duas competições com tudo, com força máxima, porque tem chance ainda. E eles têm razão no que estão fazendo, não dá para abrir mão, né? Porque não acabou ainda. O Campeonato Brasileiro não está definido embaixo também. Até pouco tempo, o São Paulo lutava contra o rebaixamento. Agora está nas semifinais da Sul-Americana, pode conquistar, chegar a Libertadores da América e falar que tudo foi planejado não dá. Mas acreditar a sonho, quem sabe? Aqui ninguém pensava nem na Sul-Americana. A verdade é essa. A gente só conversava aqui mesmo nessa sala da situação que a gente estava. A gente está tendo chance, né? A gente não esperava no começo, a verdade é essa, mas apareceu a chance. E eu acho que os quatro que estão aí na final estão sonhando com esse título. São Paulo é fato, E né? é favorito na Sul-Americana. Muito obrigada, uma boa noite para você. Boa noite, até amanhã. É com você, Gabriel. Tragédia nas Filipinas. Número de mortes confirmadas por super tufão continua aumentando e ultrapassa os 4.000. Até o momento, são mais de 18.000 feridos e 1.600 desaparecidos. Segundo o último relatório do Conselho Nacional de Gestão e Redução de Risco de Desastres, quase 10 milhões de pessoas ficaram desabrigadas. Pelo menos 323 mil casas ficaram destruídas e milhares sofreram danos. Autoridades continuam encontrando corpos em várias áreas que, mesmo 12 dias após a passagem do super tufão, ainda estão sem ajuda humanitária. A seguir, USP calcula prejuízo de mais de 2 milhões de reais após invasão do prédio da reitoria. E desabamento de shopping em construção na África do Sul. Uma pessoa morreu e dezenas estão desaparecidas. USP estima em 2 milhões e 400 mil reais prejuízo após invasão do prédio da reitoria. Segundo a USP, os prejuízos foram causados por furtos e danos a câmeras de monitoramento, equipamentos de informática, de videoconferência e de telefonia. A universidade afirma ainda que móveis e materiais de escritório foram estragados, portas e paredes foram danificadas. Também houve danos à infraestrutura de cabos de voz e de dados. A reitoria foi invadida em outubro. Os estudantes ficaram 42 dias no prédio e a justiça determinou a reintegração de posse do local. Agora a USP afirma que dará andamento ao processo judicial que irá cobrar do Diretório Central dos Estudantes, do Sindicato dos Trabalhadores da Universidade e da Associação dos Docentes da USP o ressarcimento dos danos causados pela invasão. E vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. A Universidade de São Paulo faz eleição para reitor no dia 19 de dezembro, quando 3 candidatos serão escolhidos para compor a lista tríplice, que será encaminhada ao governador Geraldo Alckmin para a escolha final. O Jornal da Gazeta inicia uma série de entrevistas com candidatos a reitor
da USP. E hoje o nosso convidado é Hélio Nogueira da Cruz, professor titular da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP. E eu agradeço muito sua presença aqui e lembro que o professor Hélio Nogueira da Cruz também foi vice-reitor da Universidade de São Paulo. Bom, eu quero começar com o que as imagens acabaram de mostrar, os protestos, a ocupação da reitoria e o resultado final, que foi deplorável, de depredação, vandalismo, resultando até em prisão, né, do pessoal da universidade. Como é que o senhor avalia o protesto numa universidade que sempre teve a tradição da livre manifestação, da comunidade universitária, ter chegado a esse ponto? Maria Lídia, em primeiro lugar, agradeço o convite. Para nós é muito importante divulgar as ideias, o que se passa na universidade, especialmente num momento como este, de vandalismo e também de escolha de chapa de reitor. A história de violência, vandalismo, manifestações agressivas não começou hoje. A universidade é um espaço de liberdade, de manifestações, e teve momentos em que ela desempenhou um papel muito importante. Por exemplo, na ditadura foi um foco de resistência em que esse nosso ambiente de pluralidade, de divergências, dá oportunidade para aparecerem as várias ideias. Mas agora, por exemplo, no passar do tempo, chegou adquirindo contornos de caso de polícia. Pois é, nós vivemos uma democracia, já não se justifica movimentos como aqueles dos anos 60 e desde 20 anos, pelo menos, grupos radicais presentes na universidade ou presentes na sociedade, de vez em quando escolhem a Universidade de São Paulo como um palco de suas manifestações e de sua agressividade também. Recentemente... Mas tem um pleito. Eles têm um objetivo, eles estão clamando por alguma coisa. Frequentemente existem demandas específicas à universidade, mas muitas vezes vão muito além das demandas locais, dos problemas locais. Essas manifestações recentes ocorreram no momento em que o Conselho Universitário se reunia para deliberar o procedimento de escolha para reitor. No início da sessão do Conselho Universitário, uma representação discente propôs que o Conselho se reunisse de forma aberta e não no procedimento usual. Foi colocado em votação e se decidiu manter o Conselho Universitário nos termos da convocação. Houve uma espécie de ameaça e o Conselho Universitário trabalhou até o final, resolveu toda a sua pauta, mas para sair de lá já tinha, além de manifestações, barulhos, havia as marretadas, atentado à segurança. Então, havia na origem grupos ligados a demandas específicas, vamos dizer, dos alunos do DCE que queriam um outro processo de escolha para reitor. Ou seja, eleições diretas já. Exatamente. O senhor é favorável a isso, que haja um processo, como eles chamam, mais democrático na votação, na escolha, e não como é feito agora através dos conselhos, uma eleição indireta? Veja, nós estávamos tratando disso naquela reunião do Conselho Universitário e houve um avanço, foi eliminado um segundo turno em que havia 300 e poucos eleitores e agora um colégio eleitoral de 2.000. Então, houve avanço de democracia. Existe um referencial que norteia nossos debates, que é o que a Lei de Diretrizes e Bases, LDB, estabelece que os docentes teriam algo como 70% do colégio eleitoral, 15% para alunos, 15% para funcionários. Esse referencial eu concordo. Então, todos os colegiados que participam de eleições deveriam ter essa representatividade. Dentro dessa proporção. Dentro desta proporção. Certo. Agora, se seria uma eleição direta e que poderia obedecer essa proporção com certas ponderações, é uma questão para ser discutida mais adiante. Nós estamos num verdadeiro teste em que foi estabelecido nesta reunião, uma consulta a toda a comunidade e vamos ver o resultado dela, se vai ter uma boa presença,
e o Conselho Universitário, o ano que vem, vai continuar tratando o tema da democracia. Certo. Entendo que há um déficit democrático na universidade. Falando em déficit, professor, do pouco tempo que nos resta, a situação mesmo financeira, de fluxo de caixa e de reservas da USP. A informação que eu tenho é que tem piorado progressivamente e que seja quem for o eleito, o novo reitor vai ter que agir com corte de gastos, e isso é preocupante. Sempre que se fala em corte de gasto, o que o senhor precisaria cortar? Veja, a situação é difícil, fomos os primeiros a alertar a situação, mas ela é manejável, não é uma situação dramática, temos reservas financeiras acumuladas, temos obras em andamento, elas poderão seguir, não é necessário, não vamos fazer nenhum corte de pessoal, mas algumas novas obras não poderão ser contratadas inicialmente neste ano, no próximo ano. Então, haverá uma brecada para ajustes que não serão dramáticos, mas serão muito difíceis e exigem muito trabalho de sintonia fina, não são medidas gerais que poderão resolver. Nós somos otimistas com a situação da universidade. Vamos encontrar o equacionamento para a situação financeira e para a situação política também. Eu agradeço muito sua entrevista. Muito obrigado, uma boa noite, professor. Obrigada. Obrigado a você. Estela. No Líbano, câmera de segurança flagra explosão perto da embaixada do Irã. 23 pessoas morreram. As imagens mostram o exato momento das explosões causadas por um homem-bomba em um carro-bomba. Hoje começaram os funerais das vítimas do atentado. O embaixador iraniano compareceu à cerimônia e homenageou as vítimas. O ataque foi assumido pela brigada terrorista sunita Abdullah Azan, ligada à Al-Qaeda. Na África do Sul, desabamento de shopping em construção deixa um morto e 29 feridos. 30 pessoas que trabalhavam no local na hora do acidente ainda estão desaparecidas. O prédio localizado em Tongat desabou no final da tarde de ontem. A polícia procura por vítimas que possam estar soterradas nos escombros. Após ser concluído, o local abrigaria um shopping center. As causas do desabamento ainda são desconhecidas. Moradores iniciam trabalhos de limpeza após passagem de série de tornados que atingiu o meio-oeste dos Estados Unidos. No estado de Illinois, um dos mais afetados pelos fenômenos, pessoas procuravam por pertences nos escombros de suas casas. Centenas estão desabrigadas. Na Indonésia, novas erupções do vulcão Sinabung forçam milhares de pessoas a deixarem suas casas. Por enquanto, o vulcão está liberando apenas cinzas e fumaça, mas autoridades afirmam que a situação pode se agravar. O Sinabung é um dos mais de 100 vulcões ativos na Indonésia. Delegações da União Europeia e dos Estados Unidos chegam a Genebra para uma nova rodada de negociações com o Irã. O ministro de Relações Exteriores iraniano também já está na cidade para as reuniões. Os países se preparam para tentar novamente um acordo sobre as atividades nucleares do Irã. E uma correção no link, a nossa repórter Sabrina Pires falou que o metrô iria funcionar até a 1h da manhã, mas na verdade vai funcionar até a meia-noite. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. Essas foram nossas principais notícias. Mensalão, presidente da Câmara, contraria a STF e diz que a casa votará sobre cassação do mandato de José Genuíno. No Dia da Consciência Negra, vários atos em São Paulo marcam a luta pela defesa da igualdade racial. Polêmica na Vila Mariana. Moradores afirmam que a construção de prédio ameaça casas modernistas tombadas pelo patrimônio histórico. Jovem morre ao ser atropelada por um carro na zona norte de São Paulo. Os ocupantes do veículo fugiram sem prestar socorro. Brasileira ativista do Greenpeace é libertada da prisão na Rússia. O visual afro em alta, salões valorizam os cabelos crespos e cacheados e uma agência em São Paulo se especializa em modelos negros. A entrevista do dia e nossas reportagens podem ser vistas no site jornaldagazeta.tvgazeta.com.br. Mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10. Uma excelente noite para você. Nós voltaremos amanhã às 19h. Uma boa noite e até lá.
Conheça o Oceanário de Lisboa com o Hoje Tem. Nesta quinta, 11h30 da noite.